Deus não mora aqui dentro. Deus não está na cadeira que a gente senta. Deus não está no jejum que a gente faz. Aonde você está procurando Deus? Você veio aqui na igreja para buscar a Deus? Tem um caminho muito fácil. Ele está dentro da pessoa sentada do seu lado. Bate um papo com Ele. Nós deveríamos buscar a Deus entre nós, na nossa oração, no nosso amor, nos nossos testemunhos. Porque Deus não é uma alma penada que vive vagando por aí, eu tenho uma fórmula para encontrá-lo. Não, Deus habita em nós, e é quando nós nos relacionamos que Ele aparece. É quando a gente abre a boca que Ele aparece. É quando a gente fala das coisas dEle que todo mundo vê quem nós somos. É o jeito que a gente trabalha, é o jeito que a gente paga, a honestidade que a gente vive, a simplicidade que a gente tem, o amor que nós demonstramos. As pessoas veem, Deus deve estar aí, esse é o templo. Aí eu quero convidar a pessoa, você tem que ir na igreja. Poxa, se eu tenho que trazer alguém na igreja para conhecer a Deus, é porque ele não consegue ver o Deus que está dentro de mim. Eu sou uma péssima igreja. A igreja são os membros, a igreja são as pessoas, eclésia, os chamados para fora. Chamados para fora dessa tradição. Sai correndo, porque esse odre vai explodir. Sai dessa roupa, ela vai rasgar. Se revista de um novo homem. Busque ser um odre novo. O Ariovaldo costuma dizer que, olhando para o Novo Testamento, os Evangelhos e Atos, a gente consegue ver 3 igrejas. Olhando assim, não é uma coisa clara, mas dá para perceber. Tem a igreja de Jesus, que era simples. Onde eles se reuniam? Mar da Galileia, na praia, no monte, Lago de Genezaré, que é o mesmo lugar do Mar da Galileia, né? No poço de Samaria. Onde eles se reuniam? Qualquer lugar. Na rua, no chão. Não tinha paredes. Era a igreja da comunhão. Era a igreja do discipulado. Gente que andava junto. Uma outra igreja que a gente percebe legal é a igreja dos apóstolos, a igreja do governo. Eles colocaram presbíteros, pastores, diáconos, eles organizaram um negócio, dá para perceber isso. Tinha uma organização, a igreja que eles começaram tinha uma organização, se reunia nas casas, tinham pessoas nas cidades. Paulo escreve para Tito e manda um presbítero para lá e outro para cá, ajuda aquela pessoa, ajuda aquele. Mas tem uma terceira igreja que a gente consegue ver também, a igreja do Espírito Santo. É a igreja dos dons e dos serviços, aquele que exorta, aquele que prega, aquele que ensina, aquele que contribui, aquele que exerce misericórdia, aquele que preside, aquele que tem o dom da fé, aquele que ora para que alguém seja curado, aquele que tem uma palavra de sabedoria, aquele que tem uma palavra de conhecimento. Essa igreja não depende do governo, ela não depende de quem manda, é Deus dentro das pessoas, é o Espírito Santo dentro de alguém que o leva a servir, porque muitos são os dons, mas é um só Espírito, e muitos são os serviços, mas é um só Senhor que opera tudo em todos, diz assim 1 Coríntios 12. Se eu não me enganei, depois você vê aí Rubão e me avisa. Tem igrejas que são fortes no Espírito Santo, muito misticismo. Outras que são fortes no governo, uma hierarquia militar. Aleluia, pastor, já comigo, posso me retirar? Obrigado, Deus abençoe. Ai, Hitler, paz do Senhor. Igrejas fortes no governo. Outra que só quer saber se discipula, se faz grupos. Gente, a igreja de Cristo, ela é a paz. E todas essas coisas estão nela. Relacionamento, amizade, amor, entrelaçamento de pessoas que se amam, que se sujeitam umas às outras, que crescem no temor do Senhor, que têm o Espírito Santo e que servem umas às outras, e que têm um governo e uma ordem, mas ele não é um militarismo, ele é leve, fácil, simples. Essa é a igreja de Cristo. Não dá para a religião, isso, a religião não vai aguentar. Isso aí vai explodir, isso aí vai rasgar. Vai pirar o cabeção. Quando você se encontrar com o Evangelho de Cristo, a tua religião vai acabar explodindo.
Precisamos ser odres novos para receber o vinho novo. Mudança de mente. Nós somos o corpo de Cristo, Ele é o cabeça. A igreja é a união desses que foram chamados com uma nova mentalidade, que se reúne no pórtico de Salomão, que não pode ser encaixada num rito, que não tem uma fórmula. Ontem aqui para o pessoal do escape eu falei sobre fórmulas. V igual a V0 mais AT, velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. Certo? Delta S sobre delta T. Como é que se chama mesmo? Não, lá atrás. É você mesmo, que você falou da fórmula delta S sobre delta T. Bruno. Desculpa, Jean. Você sabe alguma fórmula também? Qual que você fala? Essa aí? S é igual a S0 mais VT, o espaço inicial mais a velocidade vezes o tempo. Vezes porque velocidade é deslocamento sobre o tempo. Quando você multiplica pelo tempo, a ordem de grandeza, corta, fica tudo espaço. Espaço inicial mais espaço final. O delta é essa diferença mesmo, né?